Um seguidor do canal fez a seguinte pergunta. Obrigado pelo ótimo vídeo. Eu preciso de uma renda de R$ 2.000 por mês apenas. Quanto eu preciso ter investido em média para eu ter essa renda com as 10 melhores empresas da Bolsa? Aí ele cita como exemplo ali o Itaú, Ambev, Grendene. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu vou fazer um backtest, eu vou fazer uma simulação de quanto você teria que ter investido em 1º de janeiro, lá em 2 de janeiro de 2018, tá? Para que no ano de 2018 todo, você recebesse aí um salário mais ou menos de R$ 2.000 ou talvez um pouco mais, tá? Vai dar um pouco mais, eu vou explicar o porquê. Então, vamos ver aqui como que ficou esse backtest. Então, olha só, o que eu fiz? Eu estou usando aqui o site Meus Dividendos, tá? Muita gente, quando eu uso o site Meus Dividendos, vem me perguntar, pode passar essa planilha e tal? Gente, isso aqui não é uma planilha, tá? É uma plataforma que está disponível lá, é gratuita. É só entrar nesse site aqui, ó, meusdividendos.com, tá? Entra lá que você consegue se cadastrar e configurar lá todas as suas operações aqui, tá? Então, o que eu fiz? Olha só, aqui na aba Trade, eu mostro a compra que eu fiz, ó. Eu coloquei no dia 1º de janeiro de 2018, tá? Na verdade, não existe pregão no 1º de janeiro de 2018, mas eu acabei colocando aqui, tá? Só com o objetivo de a gente fazer aqui esse estudo mesmo. Então, no 1º de janeiro de 2018, ó, eu comprei mais ou menos R$ 200.000 de cada papel. O exemplo, a pergunta é feita em cima das 10 principais ações da Bolsa, as 10 melhores, né? Ele coloca assim. Mas, para eu não dar a minha opinião aqui, então eu preferi trabalhar só com as 3 que ele já citou na pergunta, tá? Porque se eu coloco 10 ações aqui, eu vou ter que escolher 7, né? De acordo com a minha opinião. Então, para não tornar isso com viés aí de indicação de compra ou venda, então eu vou trabalhar com as 3 colocadas na pergunta. E as 3 colocadas foi Ambev, Grendene e Tube. Então, olha só, eu comprei R$ 210.000 de Itaú, eu comprei R$ 196.910 de Grendene e R$ 203.490 de Ambev, isso em 1º de janeiro de 2018. E a gente vai ver qual o resultado que essas ações teve aí ao longo do ano. Então veja que o valor investido aqui foi de aproximadamente R$ 600.000, tá? Então já parte dessa base aí, R$ 600.000, dá para ter uma boa noção de quanto que teria retornado aí de dividendos ao longo do ano passado, tá? Esse D aqui, ó, isso aqui é por causa de desdobramento, né? Então a Grendene desdobrou 1/3, tá? Por isso que aparece esse valor aqui D, não foi nenhum lançamento que eu fiz. E o Itaú também desdobrou de 1 para 1,5, tá? Por isso que aparece então o D desdobramento. Beleza, então vamos ver como que ficaria a nossa situação. Então aqui nesse gráfico aqui embaixo, ó, a plataforma nos mostra o valor que nós teríamos recebido em dividendos. Então, investido R$ 600.000 em 3 empresas, tá? Lá no 1º de janeiro de 2018, olha só. Em janeiro de 2018, próprio janeiro, a gente já recebeu R$ 770 de dividendos. Em fevereiro, deu R$ 14.600. Uma paulada aqui, porque o Itaú distribuiu muito, tá? Tem que ver se a plataforma, eu não cheguei a conferir, tá? Na fonte oficial lá, para ver se a plataforma não lançou nenhum valor errado. Mas enfim, a plataforma lançou 14.600, receberia em fevereiro. Depois teve um valor bem baixo aqui, né, de R$ 105 em março, R$ 105 em abril. Isso aí provavelmente são os juros sobre o capital próprio lá que o Itaú distribui, né? E também teve em maio 5.246, olha só, 1.625 em junho, R$ 105 em julho, R$ 6.000 em agosto, 105, 105, em novembro deu 1.259 e em dezembro agora do ano passado 2.836. E aqui no lado a gente pode ver então que no ano de 2018 nós recebemos um total, esse investidor receberia um total de 32.800 e isso daria uma média mensal de 2.738. Ou seja, aqui a gente já traz a resposta. A dúvida era, quanto eu preciso ter investido para viver com R$ 2.000 por mês? Então, por que eu lancei esse valor aí de R$ 600.000? Porque eu considero assim, ó, se você quer viver com R$ 2.000 por mês, não é interessante que você invista o suficiente para gerar apenas 2.000, mas que você consiga ter um excesso. Porque no caso desse investidor, que ele diz que precisa só de R$ 2.000 por mês para viver, então se ele teve uma média de 2.738, o que isso possibilita? Que esse excedente aqui, que é os R$ 738, que ele consiga reinvestir.
Então veja bem, ele consegue viver com R$ 2.000 por mês e ainda reinveste 738, que seria a média ali, e com isso consegue fazer com que o patrimônio continue crescendo. Então é natural que conforme as empresas vão crescendo, vem a inflação, esses dividendos, por mais que não faça nenhum aporte, eles já vão crescendo. Então se a média aqui foi 2.738, no próximo ano talvez seja 3.000, 3.500, 4.000 e vai crescendo. É claro que para isso a gente precisa que o país cresça, que a economia se desenvolva, tá? Então naturalmente os dividendos eles já vão crescendo. Agora se você reinveste o excedente, então você faz com que a bola de neve cresça ainda mais rápido. E cada vez você vai chegando numa situação mais confortável. Por que eu digo que o ideal é ter um excedente? Porque se você chega nos 2.000 e resolve viver de renda, imagine se a gente passa por uma recessão econômica, as empresas passam por alguma dificuldade. Os dividendos vão cair lá de repente para 500, para 1.000. E aí como é que você fica? Você fica numa situação um pouco difícil, porque você já estava no limite que é de 2.000. Agora, se você investe, nesse caso que eu coloquei aqui, ó, o cara investiu R$ 600.000 para ter lá R$ 2.700 por mês de dividendos. Então ele tem uma folga, uma garantia de R$ 700 sobrando todo mês. E se a gente enfrenta uma recessão econômica, as empresas têm uma dificuldade, talvez baixe ali para 2.500, 2.200, 2.000 e ainda não chegue no limite. Então é muito interessante que você não se considere independente financeiro quando bateu o valor que você precisa, mas trabalhe mais um pouco para criar um excedente. Então nesse caso R$ 600.000 seria muito bom. Agora tem uma coisa que é interessante a gente observar. Se a gente for ver aqui, ó, o portfólio, tá? Toda essa carteira ela teve uma valorização de 19,38% nesse prazo de um ano. Da onde que veio isso aqui? Da soma dos proventos e da valorização da carteira. E olha que interessante, os proventos representou 5,38%. Então esse valor aqui, ó, esses 32.600, esse R$ 2.738 por mês, ele representou 5,38% da valorização dessa carteira. Porém, ainda existe uma valorização escondida lá, que não foi distribuída em dividendos, que é de 13,99%. O porquê que acontece isso aqui? Isso acontece quando você coloca na sua carteira empresas que são de crescimento e que não são as pagadoras de dividendos. Então, aqui nesse portfólio das empresas sugeridas pelo nosso amigo aí, seguidor, olha o que acontece. A gente tem em carteira aqui, ó, Ambev, Grendene e Itaú. Itaú a gente sabe que é um excelente pagador de dividendos e ainda cresce, né? Então é uma máquina de uma empresa, cresce e mesmo assim é uma vaca leiteira, pagadora de dividendos. A Grendene, ela não é uma pagadora de dividendos. Por quê? Ela é uma empresa de crescimento, então é uma empresa que ela segura a caixa, até porque tem uma questão fiscal lá que ela não pode distribuir tudo, né? Então ela segura a caixa, a Grendene, para reinvestir. Tá? E com isso ela não distribui muitos dividendos. Mas se ela não distribui e o caixa aumenta, o que acontece? O crescimento ele vem embutido na cotação. Tá? Então ao longo dos anos a cotação vai crescer. Tá? E a Ambev, ela está ali no meio termo, né? Ela cresce, já cresceu muito, né? Mas ela ainda não distribui tudo. Agora é que talvez a Ambev comece a distribuir um pouco mais. Então ela ainda não era considerada uma excelente pagadora de dividendos. Tá? Então a gente tem aqui uma baita pagadora de dividendos, uma empresa que não paga muitos dividendos e uma meio termo, tá? Aqui na nossa carteira. Então a gente pode dizer que é uma carteira equilibrada nesse caso aqui com essas três empresas. O que acontece? Se você está em fase de acúmulo de patrimônio, beleza, é interessante você ter uma carteira dessa. Agora imagine o nosso amigo aqui que ele quer um exemplo para ele viver de dividendos. Então seria mais interessante criar um portfólio mais diversificado, tá? De repente, como ele fala ali, coloca as 10 melhores empresas da bolsa aí, de acordo com a sua análise, só que escolher empresas que são boas pagadoras de dividendos. Se a gente colocasse todas as empresas boas pagadoras de dividendos, com certeza isso aqui não ficaria em 2.738 por mês, tá? E R$ 600.000 investido em boas pagadoras de dividendos, talvez teria rendido aí, sei lá, vou chutar aqui 3.500, R$ 4.000 por mês a média, tá? Ou seja, 500, 600 mil reais é um valor que daria muito bem para você viver aí com R$ 2.000 por mês e ainda deixar com que sobrasse um excedente para que continuasse reinvestindo na carteira e aumentando esse patrimônio, né? E cada vez ia se colocando aí numa situação mais confortável, tá? Bom, espero ter ajudado com esse vídeo aí, tá? Eu acho que deu para mostrar bem aí essa plataforma que eu usei, os meus dividendos.
é muito bom para você fazer esse tipo de exercício, backtest. Então, se você pensa, quanto que eu precisaria ter investido lá no passado para viver dividendos hoje? Usa a plataforma, lança os valores, lança as empresas que você gostaria lá, e aí você consegue fazer uma boa análise, tá? Então, gente, não deixa de compartilhar esse vídeo, deixa seu like aí, porque o seu like ajuda muito aí o canal, tá? Ajuda o YouTube a impulsionar meus vídeos aí pra frente, então deixa seu like aí pra me dar uma força, tá? E espero ter ajudado de alguma forma aí. Até a próxima, abraço.